This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingarten, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje a gente gravou num formato um pouco diferente. A ideia é fazer uma mentoria express, uma mentoria rápida para quem quer pensar sobre um determinado assunto, usando episódios que a gente já gravou no passado e insights que a gente pode tirar desses depoimentos. Hoje o assunto é carreira. Eu recebo muita mensagem de gente me perguntando sobre transição de carreira, que tipo de movimentação pode fazer sentido. E esses pedidos de ajuda chegam desde executivos super sêniores até pessoas mais jovens que ainda não conseguiram alinhar o seu propósito com a vida profissional. E esse alinhamento entre as suas competências e sonhos é bastante importante para não gerar insatisfação com a sua carreira. Se você quer mesmo dar esse salto de fé, eu tenho dicas de gente que já fez esse movimento. O primeiro deles é Arthur Garuti, que é o meu sócio aqui na ACE, que já está com a gente aí há 7 anos nessa jornada. E ele me contou como ele se preparou para pivotar a carreira. E é uma história interessante porque fala sobre o preparo, sobre a gente tomar algumas medidas antes de dar esse salto de fé, das conversas que a gente deve ter. E eu acho que você vai tirar alguns insights daqui. Da gente há muitos anos, né? Então, logo quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma vontade grande de empreender, de criar alguma coisa minha. E eu não vou me esquecer de uma dinâmica de grupo que eu fiz para ser trainee, já faz muitos anos isso, né? Eu tinha saído da faculdade, já tinha feito meu estágio lá na empresa Júnior, né? Que, aliás, empresa júnior é um negócio que te abre a cabeça, né? Para quem é mais novo aí, tá em época de faculdade, é muito legal você já vivenciar experiências executivas com 18 anos de idade, né? Isso foi me abrindo a cabeça, mas eu sempre tive uma vontade de estar mais próximo desse mundo empreendedor. E aí eu lembro numa dinâmica de grupo que eu fiz para entrar na Sadia, antes da BRF ainda, então vocês imaginam que faz muito tempo, e que eu estava lá na fase final apresentando e tinha uma dinâmica lá sobre propósito. E eu falei, olha, até os 30 anos eu quero ter meu próprio negócio. E eu tava concorrendo para uma cadeira executiva. E eu lembro que, até hoje, o Eli Mizari, se ele estiver ouvindo aqui, ele falou assim, mas você tá aqui para ser um executivo da Sadia e você tá me falando que daqui 6, 8 anos você vai sair daqui para tocar algum outro negócio? E eu mantive aquilo, eu falei sim, mas eu acho que até lá tem muito valor que eu posso agregar aqui, e eu também não sei como que vai ser a minha vida até lá, pode ser que eu mude de ideia bastante. Mas isso sempre ficou na minha cabeça, e nisso eu desenvolvi uma carreira até que muito legal, muito boa, nessa empresa, depois fui para outras empresas, estava galgando perfeitamente a escala corporativa, e não tenho dúvida que eu estaria numa posição muito boa hoje. Mas aí chegou ali nos 30, eu comecei a repensar, porque chega um momento que você vai subindo, pelo menos na minha experiência, você vai subindo na escalada corporativa, não é só o fazer, você tem outros elementos políticos também na mesa que você vai tendo que conduzir de outra forma, e as coisas passam a ser menos proprietárias, passam a ser mais coisas da empresa. Então foi nesse momento que eu decidi fazer uma mudança de carreira, né? Eu tinha acabado de casar, tá? Aquilo estava me consumindo já muito. E aí, na última empresa que eu trabalhava, tinha uma coisa assim de inovação, novos negócios, que eu era responsável por isso. Eu comecei a flertar com o ecossistema de startups para ajudar, para ter startups fazendo parte lá do nosso pipeline de inovação. Comecei a navegar nesse mundo e isso começou a me abrir a cabeça demais. Falei, tem uma galera da mesma idade que a minha que está construindo legados muito mais fortes do que o meu. E aí foi nesse momento que eu resolvi realmente dar o salto de fé, né, que é o que a gente fala. Mas eu não fiz isso de forma muito louca, tá? Eu acabei me planejando bem para esse movimento. Eu fiz uma reserva de dinheiro que me dava 1 ano de
sobrevida, e eu acho que isso é super importante, que a gente pode falar aqui também. Conversei com a minha esposa sobre essa decisão, porque eu tinha menos de um ano de casado, e a primeira coisa que a gente fez juntos foi entender qual era o padrão suportável de vida sem eu dar essa mudança de carreira. E eu não sabia muito bem o que fazer. Então isso acho que foi fundamental assim, para eu ter algum conforto e poder chegar no dia D de pedir a demissão. Eu acho que dá para fazer isso. E aí depois a coisa foi andando, acabei te conhecendo, né, Pedro? A gente se conheceu por conta desse projeto que eu já não estava conseguindo implementar na minha última empresa. E assim que eu saí, que foi libertador, no momento que eu falei, bom, o mais difícil foi o dia de pedir a demissão, cara. Isso eu nunca mais vou me esquecer. Eu fui, assim, até a última hora de eu chamar a minha diretora lá para pedir as contas, eu fiquei pensando 2 vezes se valeria a pena ou não esse movimento. Mas eu fui, fiz, e aí eu fiquei o dia 1 depois disso foi bem perturbador, porque eu fiquei totalmente sem chão, eu não sabia como que iam ser os meus próximos dias, né? E foi dessas conversas que eu fui retomando alguns contatos, que eu acabei retomando meu contato com você, e eu tinha 1 ano de reserva para ficar. Passou 2 semanas que eu saí do negócio, eu fui te contar o que tinha acontecido comigo, e que decisões que eu tinha tomado, o porquê que aquilo não me preenchia mais. E naquela mesa lá na SPM, você comendo uma gelatina, que eu nunca vou me esquecer, você falou, cara, por que você não vem fazer alguma coisa aqui com a gente, né, com a Aceleratec ainda na época. A gente não tem nenhum modelo de como que a gente poderia trabalhar juntos, mas eu topei, então o que era para ficar 1 ano, eu fiquei 1 mês, na verdade, fora de ativa, e comecei a trabalhar junto com a Aceleratec, e aqui estou até hoje, né. Eu acho super interessante o caso do Arthur, porque ele conseguiu pensar na parte financeira, na parte pragmática, e também networking. Nem sempre é possível você ter a segurança financeira para dar esse próximo passo, mas isso ajuda muito na decisão. E eu acredito que conversar com o maior número de pessoas que já tenham feito algum tipo de movimento pode ajudar bastante. Uma curiosidade que eu acho que vale a gente comentar é a diferença da bússola e do mapa. O mapa é aquilo que a gente, no começo da carreira, acaba idealizando. Eu vou fazer isso, eu vou construir minha carreira dessa forma, eu vou ser isso. E quando a gente tem o primeiro desvio na nossa rota, muitas vezes todo esse plano vai por água abaixo. Então, em vez de pensar no mapa, pensa numa bússola e pensa num formato mais ágil de carreira. Quando a gente começou aqui na ACE, eu e o Arthur, nessa parceria, a gente não sabia direito o que o Arthur ia fazer. E ele passou por diversas áreas, descobrindo o que ele gostava, descobrindo onde ele conseguia gerar mais valor. E hoje o Arthur toca a construção de novos negócios, que é um caminho super interessante. Outro ponto importante é compreender o mercado. A gente sabe que o Brasil tem um gap gigante de profissionais na área de tecnologia. Há algumas semanas eu conversei com a Thaísa Candela, da Rocket City, e professora da Conquer. Ela falou um pouco sobre as oportunidades de quem quer entrar numa carreira de tecnologia. E programar, desenvolver, não é a única opção. A gente entende, principalmente aqui na Rocket City, que aprender a programar é algo maravilhoso para qualquer pessoa. Tanto que a gente lançou um programa de ensino de programação no sentido mais de fundamentos web para qualquer pessoa poder fazer isso gratuitamente, que é o Discover. Então, a gente sabe que muita gente não tem a menor noção do que é o universo de tecnologia e das possibilidades. E como você muito bem colocou, Pedro, programar não é a única opção. Mas, antes da gente falar do que tem em torno, programação também é um universo gigantesco. Então, tem muita gente que fala assim, programação. Você é programador do quê? Não sei, se é programador web, se é programador de IoT, internet das coisas, é mais baixo nível, você é programador mobile nativo ou você é mobile cross-platform? Você é back-end, você é front-end? São muitas as opções, mesmo dentro do universo de programação. E sem falar de infraestrutura. Sem falar de infraestrutura. Exatamente. Só falando de programação, a gente já tem várias trilhas de carreira que as pessoas já ficam confusas. Que as pessoas já ficam em dúvida a ponto de, às vezes, ser completamente paralisada, né? Tipo, eu não sei o que fazer, tem muita opção, né? Só escolhendo dentro de programação.
E aí, quando a gente vê as áreas em torno, a gente tem, por exemplo, a área de produto, que também tem várias subdivisões, né? A gente tem a área de user experience, que é uma atuação que trabalha junto ali com o desenvolvimento para pensar na experiência do usuário. Dentro de UX, por exemplo, a gente tem várias divisões também, como UX Research, por exemplo, né? Que é quem faz as pesquisas, de fato, para entender o usuário. E tudo vai depender da estrutura da empresa. É óbvio que uma startup de 3 pessoas não vai ter uma pessoa de UX Research, uma pessoa de UX, uma pessoa para cada papel. Mas numa empresa muito maior, você pode ter um time só de UX Research. Então, aqui, só dando um exemplo, né, do que a gente tem de escala dentro de uma empresa. Então, a gente tem a área de UX, a gente tem áreas de produto como Product Manager, como Product Designer, a gente tem Product Owner, dependendo da estrutura da empresa. A gente tem a área de Scrum Master também, pessoas mais voltadas para o ágil. A gente tem pessoas que são gerentes de projetos e 1 milhão de outras, né? Eu tenho amigos que trabalham com IoT, por exemplo, remotamente. Um amigo que trabalha remotamente para uma empresa do Vale do Silício, com IoT. Então, ele trabalha diretamente com a internet das coisas, fazendo a conexão de hardware com software. E aí vai, né? Assim, não tem limite. Tem pessoas que trabalham só com a parte de processamento de áudio dentro de empresas que fazem streaming de música, por exemplo. Então, são coisas muito específicas dentro de cenários muito específicos. Tem a parte de game, desenvolvimento de game, game designer. É infinito, assim, eu acho que se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria quase que o episódio todo só falando as várias opções, mas acho que eu consegui trazer algumas só para dar uma ideia. Como a Thaisa falou, a área de tecnologia não só é mega aquecida, mas tem muitas opções, mesmo para quem não é técnico ou não tem curiosidade ou vontade de colocar a mão em código. Tem muitas opções, porque é um mercado extremamente aquecido que só deve crescer. A lição aqui é você abrir o seu leque de opções e ter curiosidade para entender o que vai fazer você feliz. Eu gosto de pensar num teste. Que área que você pode falar que vai te inspirar a estudar? Pensa, você está num domingo e você fala, poxa, eu quero aprender mais sobre isso, eu vou puxar um livro, eu vou mergulhar nesse assunto. Essa força, essa curiosidade que te move, é muito importante que você case com essa nova opção de carreira que você pretende fazer. Porque se você acha que, imagina você plotar todas as opções que existem de carreira no Excel, pensar nas que pagam mais ou nas que crescem mais e tomar uma decisão baseado nisso. Essa é uma receita para você ter uma vida não muito interessante. A melhor configuração é aquela que une aquilo que você realmente quer fazer, ou que te dá prazer, que te inspira, te dá curiosidade, e com aquilo que pode ser uma área interessante na economia. Eu gosto, aí é o meu caso, eu gosto de pensar em áreas que estão apenas começando. As áreas que estão apenas começando, elas abrem muitos caminhos e um leque imenso de opções para que você consiga continuar se reinventando ao longo da sua carreira durante muitos anos. E eu acho que pensar que a gente tem só uma carreira também é uma coisa que nos ilude um pouco, porque a gente tem várias carreiras, ou pode ter várias carreiras ao longo da nossa vida. Eu, por exemplo, comecei a minha vida profissional, sou publicitário de formação, e eu comecei a minha vida profissional não indo para as agências, que já estavam num processo de reinvenção e um pouco de decadência, mesmo naquela época. Mas eu entrei num mercado que estava muito quente, que ninguém ainda estava ocupando, que era o mercado da internet. A internet comercial estava apenas começando e depois o que veio na sequência foi milhares de mercados como e-commerce, SaaS e tudo mais que nasceram dessa vertente. Na segunda parte, eu comecei a focar em empresas de tecnologia, empresas nesse setor tech que o Brasil ainda, pensando na composição do nosso PIB, ainda é muito pequeno comparado com mercados como Estados Unidos e China. Ou seja, também tem um delta de crescimento possível muito legal. E são dois temas que eu amo. Eu adoro empreender, adoro pensar em negócios e adoro pensar em como recriar, recompor, utilizando as opções que a gente tem aí na mão agora de tecnologia. Aqui entra a importância do autoconhecimento e da inteligência emocional. Uma visão crítica daquilo que você faz bem e ter coragem para se jogar numa nova função, são fundamentais. Eu falei com a Maíra Bimoradi, do Intelli, que é um instituto que está ajudando a capacitar aí
diversos jovens em tecnologia, e ela comentou justamente sobre a importância da autoestima e do autoconhecimento, duas habilidades cada vez mais valorizadas no mercado. Vamos ouvir o que ela tem para dizer. Isso passa por, acho que, autoconhecimento, né, que a gente já comentou, mas passa também por ter autoestima na medida certa, né? Nem demais, eu sei tudo, não preciso aprender nada, e nem de menos, eu não presto para nada, não sirvo para nada, né? Porque é só quem tem uma autoestima no lugar, né, certo, que consegue dizer, eu sou bom nisso, deixa comigo isso aqui que eu sou bom, agora isso aqui não, isso aqui eu preciso de ajuda, né? Isso aqui alguém precisa me ajudar a fazer. E acho que a gente não dá atenção para isso o suficiente, né? Nem na formação, às vezes, dos nossos filhos, a gente não foi educado a pensar sobre a nossa autoestima, construção da nossa autoestima, e às vezes a gente leva uma vida inteira para trabalhar, mas eu acho que é um ponto excepcional, assim, que você trouxe das pessoas fazerem essa reflexão e ter essa integridade emocional e intelectual de dizer, isso eu faço bem, aquilo eu não faço, e conseguir comunicar isso com segurança, clareza, e encontrar no entorno de segurança emocional para ter essa conversa transparente, clara, né? Olha que interessante a importância do autoconhecimento. Eu sempre acredito que quando a gente conhece as nossas forças, e normalmente as nossas forças não são muitas, elas são algumas, e se a gente trabalha nas forças, isso inclusive é um valor importante aqui da ACE, trabalhar naquilo que você faz muito bem, naquilo que você é reconhecidamente muito bom, vai fazer com que você atinja outros patamares de performance. E se você consegue conectar as suas forças com aquilo que você decide fazer, a combinação é muito poderosa. E muitas vezes o ego fica no nosso caminho. A gente quer ser reconhecido e ter o reconhecimento externo, em vez da gente criar a nossa própria régua de como eu vou me medir daqui para frente. Olha a importância que é o treino. Se a gente consegue ter clareza do que a gente quer fazer e como que eu vou praticar para chegar lá, a jornada fica muito mais rica. Então, se preparar, garantir que eu tenho excelência, e às vezes a gente não pensa nas coisas de maneira tão estruturada assim. Por exemplo, se o seu negócio envolve, a sua atividade envolve fazer muitas reuniões, se tornar muito bom em fazer reuniões é uma coisa importante. Se você tem que persuadir pessoas, você precisa estudar persuasão. Se você tem que vender, estudar vendas. Se você tem que apresentar em público, estudar e trabalhar esses skills, exercitar deliberadamente esses skills, podem fazer com que você tenha uma performance muito melhor. Eu vou parafrasear o Bernardinho, né, que é um cara que eu admiro. Ele fala assim, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar para um time, né? E falando aí para os indivíduos, eu acho que a gente gosta muito de jogo, né? Quem gosta de trabalhar gosta de jogo, gosta da vida real, a coisa acontecendo e tal. Mas não se esqueçam de parar para treinar. Não se esqueçam de parar para se preparar, né? Porque é esse mix, né, de jogo e treino que eu acho que faz um excelente atleta de performance, que faz um profissional excepcional. E lembre-se, o mais importante disso tudo que a gente está falando é a jornada. A jornada é o destino. Se você tem a jornada claramente desenhada na sua cabeça, e se você curte a jornada, se você tem prazer na jornada, você vai maximizar a sua vida e as suas mudanças de carreira, os seus novos passos, em cima de coisas que são relevantes para o seu propósito, para aquilo que você quer construir. No final do dia, a vida é curta demais para a gente ficar entrando numa corrida que, se eu cruzar a linha de chegada no fim, talvez ela não me traga toda a felicidade, toda a satisfação que eu quero. Então é muito importante a gente ser muito claro com o que a gente está querendo construir. E como que a gente vai construir isso, a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E tendo essa visão de bússola, eu acho que a gente vai conseguir chegar muito mais longe. Espero que você tenha gostado desse formato. É um formato diferente que a gente está colocando aqui para vocês, rápido, onde a gente tira alguns insights. Se você gostou, por favor, comente. A gente quer o seu feedback. E, obviamente, siga o Growthaholics na sua plataforma favorita de podcast e manda suas dúvidas. A gente quer ver as suas dúvidas para as próximas mentorias. Até a próxima!